Eu não sei muito bem como começar esse vídeo. Ultimamente eu tenho tido bastante dificuldade em organizar as minhas ideias e transformá-las em vídeo. Tanto que eu devo ter pelo menos umas 10 ideias e uns 5 roteiros que simplesmente estão parados e eu não consigo dar continuidade. Mas em meio a isso, eu acabei tendo uma inspiração de algumas obras que eu acompanho já há algum tempo e que eu vi algum produto recentemente e que acabou me inspirando de alguma forma. Esse vídeo ele não foi roteirizado, então se eu falar alguma coisa errada aqui, me perdoe. E para te situar melhor, eu vou falar de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, e Steven Universe. Eu sei, qual conexão os dois têm? Vamos lá. Atualmente, Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, ele tá bem hypado, tanto com a season finale, que está em produção, saindo episódios semanais, ou até mesmo no mangá, que já tá na reta final. Recentemente eu assisti o último capítulo do mangá lançado, que foi o 136, se não me engano, e o último episódio que saiu em anime. E Shingeki eu sempre considerei ele um anime que sempre deixou uma impressão muito forte. Sim, eu conheci ele primeiro através do anime, e depois eu fui me interessar e começar a ler o mangá. E eu sempre achei a temática dele muito sombria, não só pela questão dos titãs gigantes que devoram seres humanos, mas ele tem algumas nuances e contradições que às vezes acabam indo muito além do senso de moralidade que nós temos como algo primordial. Não é à toa que uma das cenas que mais me impactou é o Eren matando uma pessoa para salvar a Mikasa, lembrando que ele era uma criança nessa época. Mas já partindo para o contexto, porque acredito que eu não preciso explicar o que é a obra Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin, a não ser que você tenha ficado trancado em cativeiro, sei lá, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos aí, no mínimo, você deve pelo menos ter ouvido falar de Shingeki no Kyojin, ou pelo menos do contexto em que ele se encontra. Mas já para o contexto mais atual que me impactou, foi a verdade por trás dos titãs. Desde o começo da obra, o mistério maior é o que são os titãs, de onde eles vêm, qual que é o propósito deles. Talvez o maior plot twist é a verdade por trás dos titãs. Saber que existe um país, uma civilização, uma nação muito maior por trás daqueles titãs e que aquele mundo onde nossos protagonistas vivem é apenas uma ilha cercada por água. E aquelas pessoas vivem cercadas por uma muralha. E você descobrir que o mundo lá fora, assim como a gente já imaginava, era muito maior. Mas que por trás daquilo não existe a liberdade. E assim como Eren diz, existe o inimigo. E saber que os titãs eram na verdade seres humanos igual a eles e que eles são na verdade Eldianos, que são descendentes de Ymir, a primeira mulher a se transformar numa titã. Mas de novo eu tô me estendendo aqui, acabando dando contexto para algo que realmente não precisa. Vamos girar pro que interessa, os Eldianos. Assim, quando eu vi o contexto em que os Eldianos vivem na grande nação de Marley, aquela nação que é super poderosa e que supostamente venceu o Império de Eldia e os titãs, e que Marley passou a prender os Eldianos em distritos cercado por uma muralha. Os Eldianos passaram a ser obrigados a usar uma faixa em seus braços como um símbolo para identificá-los como Eldianos, assim passando a ser reconhecidos e odiados pelos Marleyanos, que já os oprimiam, mantendo-os exilados e os referindo como demônios. Na real, já identificou a semelhança aqui com os nazistas e os judeus? E uma curiosidade é que essa história de Ymir e seus descendentes é inspirada também no Velho Testamento. Existe também uma lenda que os gigantes citados no Velho Testamento da Bíblia, como o famoso Golias, são descendentes de Lilith. Inclusive, até a origem da feiticeira branca em As Crônicas de Nárnia. E a explicação para ela ser tão alta. Os Eldianos, nesse caso, além de semelhantes aos judeus, seriam semelhantes a seus parentes próximos, os Anakins, que são os descendentes dos gigantes, mas que se misturaram com o povo hebreu, porém mantendo a linhagem de Anak, o primeiro gigante.
E é interessante notar que neste universo de Marley e da infância do pai do Eren, o Christian Jaeger, a tecnologia ainda é o dieselpunk, como no início do século XX, levando a uma referência com o período da Segunda Guerra Mundial. Eles não são pessoas, eles não são seres humanos como nós, eles são hereges, eles são demônios. Nós somos a raça superior, seres humanos, sempre querendo ser mais seres humanos do que os próprios seres humanos. A comparação com o exílio de Eldianos e o holocausto de judeus, ainda mais reforçada a partir do capítulo 114, basicamente mostrando um pouco dentro das muralhas, mostrando os campos de concentração dentro de Marley, basicamente na história de Zeke Yeager, filho de Grisha e irmão de Eren, e a própria ascensão do Eren como um possível retaliador, o que deixou alguns leitores preocupados com a linha com que a série começou a seguir, o que me pôs a pensar que esse autor, que é japonês, assim como vários autores japoneses também já fez, ao referenciar a Segunda Guerra Mundial, mostrando um lado traumático, o retrato escancarado do quanto a guerra é traumática até hoje para os japoneses. Temos várias obras que referenciam isso e até mesmo um estilo, que é a herança da bomba atômica, o estilo cyberpunk. O motivo de criação de inúmeras obras pondo o Ocidente ou a humanidade como a inimiga. O que me faz entender o que o Eren está fazendo atualmente no mangá. A hora que você chegar lá, você vai entender. Seja os eldianos, seja os judeus, eles não são gente como a gente, eles são impuros, eles são hereges, nós somos a raça superior, eles são ratos, eles são demônios, sempre seres humanos querendo ser mais humanos do que os próprios seres humanos. Assim como aqui no Brasil, os portugueses chegaram, os índios também não são gentes, os índios vivem como animais, são selvagens, eles não têm alma. Cometer qualquer tipo de atrocidade contra eles, não teremos punição divina, porque eles não são seres humanos, eles não têm alma, eles são selvagens. Matá-los não é diferente de matar uma vaca. E como tudo isso é muito pesado, vamos agora para Steven Universo, para que esse vídeo possa terminar numa vibe um pouco mais otimista. Atualmente eu assisti o fechamento de Steven Universo, que é o filme Steven Universo Futuro, e cara, eu preciso muito fazer um vídeo separado só pra falar de Steven Universo. Nunca um desenho infantil conseguiu ser tão maduro e me prender por tanto tempo assistindo ele. Realmente é um desenho que tem um espaço muito valioso no meu coração e um desenho muito maduro e fantástico. E até mesmo eu cheguei a dizer que ele quebra alguns tabus, mas hoje, olhando de um ponto de vista um pouco mais amplo, ou até mesmo talvez um pouco mais maduro, eu tenho uma visão diferente sobre essa questão. Vamos lá! Steven Universo é um desenho que já rendeu 2 vídeos aqui, eu vou deixar o card para você assistir. Faz parte da primeira fase do Nerd Channel, então a proposta era um pouco diferente, mas ainda vale a pena assistir. A quebra de estereótipo já está no próprio personagem. O Steven não tem design estiloso, pelo contrário, seu cabelo é encaracolado, ele é baixinho, gordinho, e sua arma é um escudo. O Steven, mesmo sendo homem, ele não tem medo de falar de seus sentimentos e assumi-los, e muito menos de chorar. Seu elenco principal é basicamente formado por mulheres que são guerreiras, e temos até um relacionamento LGBT. E depois de falar tudo isso, me desculpa se você usa Steven Universo para levantar bandeira contra a lacração. A favor da lacração. Eu falei errado no momento. Porque isso é totalmente contra o que a obra realmente representa. É engraçado dizer isso, mas é engraçado quando pensamos no ponto de vista de esse é um desenho que foi feito para quebrar tabus e para lacrar, mas engraçado porque o Steven Universo, ele só tem um compromisso com o próprio universo que foi construído. E eu achei muito interessante uma entrevista da Rebecca Sugar na Cartoon Network Brasil, e ela estava respondendo algumas perguntas quando repetem para ela qual que é a sensação de produzir um desenho que quebra tantos tabus. E eu não poderia achar mais satisfatório a resposta que ela deu. The team, we're writing about ourselves and our friends and our family, and a lot of us are not straight, are not white, are not gender normative, so it feels very natural to write about our childhoods as we experienced them and to write about a show that we wish we could have seen when we were younger but we didn't get to see. E
é basicamente isso. No final das contas, a história, que embora seja com personagens que não existem, mas aquelas pessoas que trabalham por trás daquele desenho, elas existem, elas têm vida, elas têm amigos, elas têm famílias, elas têm convívios em várias esferas da sociedade. E eu costumo dizer que histórias, elas não surgem do nada. As boas histórias, elas são aquelas que nos inspiram, que são inspiradas em outras pessoas que também nos inspiram. E nem sempre essas pessoas, elas são héteros, nem sempre elas são brancas. E eu achei muito genial, porque no final das contas, nós somos todos seres humanos. Nós somos héteros, nós somos gays, nós somos brancos, nós somos negros, nós somos homens, nós somos mulheres. E quando eu digo que o desenho não é para levantar bandeira contra a lacração, a favor da lacração. Eu falei errado de novo, desculpa. É justamente isso. Não é falar ou fazer apologias ou levantar bandeiras contra politicamente incorretos ou politicamente corretos ou qualquer coisa do tipo, mas sim do coração que a série carrega, o coração daquelas pessoas que trabalham por trás daquela série, dos sentimentos, as experiências. Concluindo todo esse discurso apresentado, eu apresentei apenas 2 obras que eu gosto muito para essa narrativa, mas a verdade é que eu poderia citar várias obras que se encaixariam perfeitamente nesse assunto, com histórias e universos, alguns distópicos demais e outros utópicos demais, mas na real só são dessa maneira porque são inspirados no nosso mundo. Autores, artistas que passam suas visões e muitas de suas opiniões de mundo em obras magníficas, que assim como o nosso mundo é extremamente grande e diverso, cabendo várias histórias onde cada um é o protagonista, onde no final das contas somos todos pessoas. E eu sou suspeito para falar, mas eu sempre vou enxergar pessoas e não gêneros, sempre vou enxergar pessoas e não raças. E talvez isso é o que falte para os seres humanos. Eu termino dizendo que eu acredito que quando os seres humanos forem capazes de se respeitar como pessoas, haverá a paz. Afinal, somos todos seres humanos. Mas é isso, você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seus comentários, sugestões, opiniões, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo e me siga nas minhas redes sociais, que vão estar todas na descrição. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.